Olá, gente, mais uma vez estamos aqui e ainda em quarentena. Nós estamos nessa guerra contra o Covid-19, guerra das guerras. E estamos participando de grandes eventos, acontecido pelo mundo afora, as grandes manifestações deste vírus espalhado pelo mundo inteiro. E com isso gera alguns conflitos, A gente vê o Brasil, por exemplo, estamos debaixo de grandes eventos de crise, não só a crise da doença em si, na área da saúde, mas a crise dos relacionamentos políticos, e a crise da sociedade contra o sistema de quarentena. E a gente vê que as decisões diante do inimigo, quando o inimigo é invisível, o inimigo desconhecido, a gente não conhece a estratégia dele, não vê, ele causa muito dano e as decisões, às vezes, elas são até equivocadas, E essas decisões equivocadas geram uma incerteza, uma insegurança na população e o povo não sabe o que fazer. Por isso a gente vê a guerra da quarentena, querer prender o povo dentro de casa, mas não tem mais como. O Brasil, neste momento, tomou uma decisão. O cidadão brasileiro ele tomou a decisão e ele não aceita mais um aprisionamento mais longo do que está. Do outro lado, a gente vê o governo lutando, o governo federal, lutando para organizar a pátria, para chamar a pátria para os campos de trabalho. Mas, na verdade, a gente vê riscos e grandes riscos, porque cada médico explica uma coisa e ainda parece que está muito longe de descobrir uma vacina eficaz. Tudo que tem no mercado é paliativo ou improdutivo, mas de uma maneira ou outra o mundo está andando e o Brasil também está caminhando. E nós sabemos que ainda vamos entrar em crise maior, no pico desta epidemia, essa pandemia aqui no Brasil, mas a igreja está orando, a igreja crê no poder do nome de Jesus. Hoje, pela madrugada, pela manhã, melhor, estava lendo o livro de Apocalipse, procurando entender algumas coisas, compreender, pelo menos buscar uma razão e ser mais até racional do que tudo dentro deste momento. Muito importante que a gente tenha uma mente racional, uma mente que venha raciocinar, para a gente produzir algumas palavras certas, de esperança, palavras que podem alimentar nossa fé, alimentar nossos desejos. A igreja precisa ser nutrida pelo poder da palavra de Deus. O problema maior não está na igreja, Deus protege a igreja. O problema maior está na sociedade. Nós temos 3 dimensões de povo. Temos o povo eclesiástico, povo que crê, tem o povo religioso. Cada um tem sua forma de crer, e tem o povo, o ateu, que se diz o ateísta, aquele que não crê em Deus, que não valoriza a fé em forma alguma de religiosidade ou do eclesiástico. Então, mas mesmo assim, todos passaremos pela epidemia ou pela pandemia do mesmo jeito. E lendo o Apocalipse, quando eu deparei com o capítulo 6, onde fala dos 7 selos, e que o Cordeiro ia abrir os selos, eu parei para ler e observar um pouco esse capítulo 6, versículo 7, quando fala do 4º selo, que diz assim: quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizendo, vem e olha. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro sentado, que estava sentado, chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar,
primeiro, a espada, segundo, pela fome, terceiro, pelas pestes e quarto, pelas feras da terra. E aí eu parei para pensar aqui sobre esses 4 eventos causados por este espírito de morte, por esta força, por esse cavaleiro chamado morte. E o inferno seguiu. Você imagina o inferno apoiando um evento, e aquele apoiava o evento morte. Então não importa como as pessoas para o inferno, não importa como ela vai morrer, de que maneira vai morrer, se dilacerada, se destruída, se pela doença, pela fome. O inferno quer colher os seus mortos da maneira mais brutal e mais violenta. E o que a gente vê no mundo é isso aqui mesmo. O inferno seguindo, foi-lhe dada autoridade para matar a 4ª parte da terra. Primeiro, a espada. Quando a gente olha o poder de letalidade que há pela espada, espalhado sobre a face da terra, né, através das guerras, através das criminalidades causadas por vários meios, né, dentro das famílias, maridos matando mulheres, né, é uma loucura tudo isso, os crimes bárbaros, os esquartejamentos, os crimes de violência sexual, crimes causados pela própria estrutura da criminalidade organizada nesse mundo afora, e principalmente no Brasil, onde temos uma criminalidade muito forte organizada. Então, esse crime, este meio de matar pela espada, pelas guerras, pela força do crime, da violência dos lares, violência doméstica, violência na sexual, no sexo, né, os estupros, tudo isto dilacerando, os suicidas, pessoas suicidando, voando de janelas, se enforcando, se matando, atirando na cabeça, coisas bárbaras essa espada. E pela fome, quando a gente ouve falar que ainda hoje, no século XXI, milhões de pessoas estão morrendo exatamente agora, espalhado pelo mundo afora, pela fome. Morrer de fome, imagina se existe uma morte mais cruel do que a morte de fome. Morrer de desnutrição, estar desnutrido e morrendo aos pouquinhos, porque ninguém morre de um momento para o outro por causa da fome, ele vai morrendo lentamente, os órgãos vitais, os órgãos vão se dilacerando, se acabando, perdendo as células, vão morrendo por dentro das pessoas, e aí vem, além da desnutrição, desidrata, toda a água do corpo é sugada pelas células, tentando reagir, se manter viva, é uma morte cruel. Isso nós temos milhões agora espalhados pelo mundo inteiro, morrendo de fome nos 5 continentes. Não é que é só nos países pobres, não, nós temos dentro de países ricos, países, continente como o continente europeu, está morrendo pessoas agora de fome na Ásia, espalhado pela Ásia, principalmente a Ásia, chegam a dizer que na China, 400 milhões de pessoas passam fome diariamente, claro, uma população de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes aproximadamente. Então, 400 milhões de pessoas passam fome nas Américas, principalmente no sul da América, mas mesmo assim nos Estados Unidos, pelo mundo afora, na Ásia, na África. África, então, nós ouvimos falar das mortes de fome, né? Aquelas coisas que a gente vê as pessoas, pele grudada no osso e a pessoa morrendo sequinho e indo embora. Mortes terríveis está pelo mundo afora. Pela peste, e aí eu paro para pensar aqui sobre essa palavra peste, e por meio das feras da terra. Meio das feras da terra, você já imaginou uma fera pior do que chamado as drogas, o vício, o alcoolismo, a dependência física e química de um subsídio,
de uma química para poder manter o corpo. E ali as drogas matam, crack, né? O crack dilacera as pessoas, torna as pessoas zumbis. E isto gera ainda o crime das drogas, ainda gera mais violência, mais agressividade, e a gente vai vendo essas coisas acontecendo. Mas quando eu olho aqui e vejo essa palavra, como por peste, aí eu paro para pensar no dia de hoje. Nós estamos vivendo justamente hoje uma mortandade incontrolável em todo o planeta Terra. Hoje, exatamente hoje, um vírus, que nós sabemos bem, coronavírus, né? Covid-19, vem devastando nações. A gente olha para os Estados Unidos da América, onde está todo o poder econômico, toda aquela pompa de que a maior nação do mundo não teve controle, não está tendo controle, a doença está disseminando e adoecendo a população, e a população que escapa da doença fica praticamente imunizada através de já ser contaminado. Não é a certeza, nem a medicina tem a certeza, mas é mais ou menos por aí, né? E a gente olha, todo o continente europeu, o velho continente, assoladíssimo ainda hoje, né? A Ásia, assoladíssimo, a China voltou a ter reincidências graves de pessoas que já tiveram a doença, já passaram pela doença. O Brasil aqui hoje, nós olhamos para a América do Sul, olhamos por toda a América, a gente vai ver que no sul da América a doença está se disseminando e os vetores estão andando pelas ruas, em aglomeração, pessoas que se aglomeram. Um doente já pode lançar ali deixar 6 doentes. Você imagina num lugar onde tem 500 pessoas, um doente gera 6, cada um vai gerar seus 6. Aonde vai parar isso? Então a gente vê que realmente a epidemia ou a pandemia, coronavírus, está confundindo o sistema, está desandando toda a estrutura do sistema na área de relacionamento. O pessoal não sabe como dialogar, a gente ouve os debates pelos meios de comunicação, né, pela imprensa escrita, ou televisiva, ou fonada, ou pela rede social. A gente acompanha, mas nem as línguas da própria medicina conseguem se harmonizar e dizer que este vírus tem um poder limitado, não sempre nos mostra uma figura maior de letalidade, de agressividade, e o diálogo falta relacionamento, não é só no Brasil, mas nos governos geral pelo mundo afora. Mas o Brasil se quebrou na área do diálogo. Entre federal, municipal e estadual, se quebrou. Os municípios, os estados, não se unem aos poderes federais ou federal para poder, através dos ministros, do presidente, trazer uma orientação de unidade para tirar o povo ou o país desta crise. Então, esse vírus, ele é muito bíblico aqui dentro do Apocalipse, dentro desse 4º selo, porque é um espírito de morte. É algo que gera morte. A morte do relacionamento, a morte através do físico, a pessoa morre. Hoje eu ouvi um médico dizendo, hoje mesmo, este vírus é uma doença que mata. O médico falou assim mesmo, esta doença mata a gente, tem que prestar atenção que ela mata. Não vai matar toda a população, mas um nível muito alto, imagina aí, 5%, 20% de possibilidade daqueles que adoecem gravemente, que vão de uma clínica para uma UTI, de um isolamento para uma UTI, no estado grave, só 5% morre ali, não sai daquele ambiente. Então a gente vê o poder de letalidade, poder de morte e o poder desse vírus de quebrar não só o relacionamento, quebrar a saúde,
mas ele quebra as finanças, a economia. Quantas pessoas estão hoje dentro do Brasil passando fome? As empresas falindo, os times de futebol sem saber o que fazer. Nós estamos vendo que é uma coisa geral. Isso está gerando um pânico e o povo não sabe que decisão tomar e os governos não sabem como fazer para cobrir todo esse furo. Gente, nós estamos diante de uma situação muito grave e eu quero convidá-los para a oração. Vamos levantar um clamor em prol do Brasil, né? Não só na direção da presidência da República, mas em direção ao país, ao continente chamado Brasil, né? Os estados mais agravados, como São Paulo, Rio e outros como Amazonas, dentro de Manaus, né? E outros estados estão bem sofridos com este vírus e pessoas estão sendo jogadas nos túmulos, nas covas abertas. É uma situação gravíssima, onde os pais não podem sepultar os filhos que morrem, os filhos não podem sepultar os pais, amigo não pode ver o amigo depois num velório, etc. Nós estamos diante de um quadro que depende muito da igreja para orar, para se consagrar, para buscar o poder e a autoridade do sangue de Jesus. Eu libero esta palavra sobre vocês hoje e sobre a pátria brasileira. Eu creio no poder e na autoridade profética. Deus tirará o Brasil desta situação e o Brasil será resgatado pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus. Que Deus os abençoe.